Noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queria agradecer ao pastor pelo convite e a Deus pela oportunidade, né? Só para dar uma frisada a respeito do Anderson, não perca a oportunidade não, traga pessoas, né? Por onde passa, Deus usa a vida dele, faz um rebuliço. Já vi muitas pessoas sendo curadas, saradas, libertas, muitos milagres, né? Principalmente na minha vida, né? No meio da minha família, Deus usou muito a vida dele. No começo era muita prova e tinha dia que eu não sabia de onde eu ia conseguir o socorro, de repente mandava ele lá em casa, a gente orava e Deus fazia uma obra grandiosa na minha vida, né? Só para dar uma palhinha, né? Quando eu tentei me matar, Deus usou a vida dele. Eu estava com 38 apontado para a cabeça. Ele estava vindo de Maringá, estava indo de Rancho Alegre para Foz do Iguaçu. Deus falou com ele no meio do caminho. E a hora que eu fui puxar o gatilho, toca o interfone, é ele no interfone lá. Eu fiquei com muita raiva, né? Na hora. E aí eu só escutei: a paz do Senhor, varão. Eu vejo um espírito de morte rondando a sua casa. E aí por diante, vários milagres Deus usou a vida dele no meio da minha família, né? Eu me lembro, uma certa vez, nós estávamos enfrentando um problema muito grande numa fazenda do Paraguai. Eu passei em Foz do Iguaçu, ele falou: "Não, eu vou com você, você não vai sozinho." Só eu e ele no meio, enfrentando coisa pesada lá dentro. E ele no meio do caminho esqueceu a carteira de identidade dele. Já entrou sem permisso, né? Falei: "Meu Deus, pastor, e agora?" Falou: "Não, vamos, em nome de Jesus vai dar tudo certo." Nós oramos por tantos soldados no meio da rodovia, aqueles policias, sabe? Nós paramos tanto, foi a pastor até explicar, já mostrava um CD, um DVD dele. Daqui a pouco nós estávamos orando por ele, Deus fazendo um milagre até nós chegarmos lá. E só para falar, né? É um testemunho muito bonito, porque era uma fazenda que já estava perdida. Minha mãe tinha emprestado uma área em garantia para um agiota, para que o arrendatário viesse a pagar, ou a continuar plantando naquela época, que o arrendatário havia quebrado. E nós devíamos mais ou menos ali US$ 2 milhões na época. E não era nem nosso dinheiro. Minha mãe pegou para outra pessoa. E essa pessoa não pagou. E aí as pessoas, nós estávamos para perder a terra, porque emprestar lá a Jota é legal. Mas se você não pagar também, eles tomam a terra legalmente, sem muito esforço. E lá estava o pastor orando e eu caí numa das salas de reuniões com um dos homens mais ricos do Paraguai. A cada 10 sacos de soja, 8 passavam pela mão dele. E aquele senhor eu vendia a fazenda para aquele senhor com dívida e tudo. E lá estava o pastor intercedendo por mim, dentro do carro lá fora. Então, irmãos, Deus faz milagres, né? Eu tenho saudade daquela época que a gente via pessoas cuspindo câncer, né? Saindo ferro do umbigo. Às vezes a gente fala assim, fica constrangido, mas eu até gostava quando eu via alguém caindo endemoniado no chão. Hoje não pode, tem que desligar as câmeras, né? Porque fica constrangido. Mas eu gostava porque, uma, que aquela pessoa era liberta, e segundo, me trazia temor. É verdade ou não é? Quando você vê alguém manifestado pelo diabo, você fica com medo. Puxa, se eu fizer alguma coisa, isso pode acontecer comigo, né? Então eu acho que era muito interessante a gente voltar a viver esses milagres, né? E hoje a gente já não se vê muito isso. Então ele foi muito usado por Deus e é muito usado por Deus, né? Glória a Deus por isso. E eu tinha uma palavra para compartilhar com os irmãos hoje, e nesta tarde o Senhor acabou mudando, né? É algo que Deus fez ontem na minha vida, algo muito grandioso. Eu acredito que Deus um dia vai me dar uma oportunidade de ministrar aquela palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos que domingo de manhã eu ministrei a respeito de autoridade, né? Os benefícios da autoridade espiritual, né? E se uma hora tiver oportunidade, também podemos ministrar a respeito disso para a igreja. E quando você entende a respeito de autoridade, tem um livro que eu gosto muito, que eu li pela Donep já algumas vezes, se chama Autoridade Espiritual de Watchman Nee, né? Um ótimo livro. Você vai entender que em tudo na vida nós estamos debaixo de uma autoridade. E se você é membro dessa igreja, você faz parte dessa comunidade, você está debaixo de uma autoridade pastoral. Então você tem que ter um entendimento quem que é teu pastor e quando você precisa de algo, compartilhar suas necessidades com ele ou com seu líder de célula ou alguma coisa assim. Eu creio que a célula é bom para isso, mas se o teu líder não consegue resolver, passar para os teus pastores, ok? Mas eu tenho muitos amigos pastores, eu tenho muitos
né, profetas no meio da nossa vida, no meio da minha família. Porém, ontem, toda vez, aqui está o pastor Giovanni, mas toda vez que eu sinto atacado pelo diabo, ou preciso de algo da parte de Deus, mesmo pedindo oração para os profetas, a primeira pessoa que eu mando o áudio é para o Giovanni. Verdade ou mentira, pastor? Verdade. E ontem eu recebi uma notícia muito difícil para mim, algo que eu esperava, que já estava concreto, um negócio na área, no meu ramo de trabalho, na área financeira, e de repente tudo isso é cortado. E eu começo a me ver preocupado. Falei, puxa vida, eu nunca fiquei devendo para alguém, de repente agora não vai dar certo esse projeto. A primeira pessoa, compartilhei com a minha esposa e logo em seguida mandei um áudio para o pastor. Pastor, ora por mim, né? E voltei, eu estava na fazenda, estamos plantando e trabalhando, virando às vezes até noite, né? E vim para Umuarama, deitei na minha cama, eu falei, eu preciso de um tempo com Deus. Fui orar. E eu falo assim, que com menos de 2 horas de oração, né? Eu fiquei orando ali por alguns minutos, mas em menos de 2, 3 horas que eu pedi oração para o pastor e que eu estava orando no meu quarto, eu recebi a resposta do Senhor. Algo muito grande, que aos meus olhos seria impossível. Eu falei, e agora? Para onde que eu vou correr, né? E Deus respondeu. Mas tudo isso está debaixo de princípios bíblicos, né? Por isso que é interessante a gente compreender a palavra de Deus, e eu falo a respeito de autoridade espiritual. Então, se você tem uma necessidade, alguma coisa que te aflige, não luta sozinho não, irmão. Você está aqui, ó, tem a gente para te ajudar, batalhar em oração, aconselhar, né? Então busca a direção, busca a ajuda do teu pastor, do teu líder, e eu creio que Deus vai te dar a resposta. Então estou querendo testemunhar para os irmãos, quanto mais você testemunha, mais Deus abençoa a tua vida, ou mais experiências com Deus você vai ter. Faça, experimenta isso, né? Eu até brinquei com o pastor, às vezes você acha que é brincadeira, né? Mas as coisas acontecem assim na minha vida. Às vezes eu falo para as pessoas, mas será que é assim mesmo? É só você andar um dia comigo, você vai ver. Às vezes está no meio da rua, para alguém e fala, ó, assim diz o Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, tá vendo, irmão? Várias vezes os irmãos andam comigo, vê como que é as coisas, né? Glória a Deus por isso. Irmão, abre a sua palavra de Deus, a tua espada, a Israelense 66, em João 10, capítulo 1. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Amém? Glória a Deus. A minha versão às vezes está um pouco diferente da tua. Eu gosto de usar a nova versão internacional ou a nova linguagem, nova tradução linguagem de hoje, que às vezes é mais fácil para compreender e passar adiante. Mas olha lá, João 10, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e ela chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e se encontrará pastagens. O ladrão vem apenas senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra versão, em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o assalariado não é o pastor de quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não importa com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, para que elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou a minha espontânea vontade e tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida aqui nesta noite, Deus. Eu creio que o Senhor já está ministrando desde o momento de adoração, louvor. O Senhor já está ministrando com o teu Espírito em nossos corações. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, ande livremente, tenha livre acesso, cada coração em cada vida, ande pelos corredores do lado. Deus, visita cada um de nós. Começa a transformação do coração de dentro para fora, renovando a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Deus, em nome de Jesus, no mundo espiritual, eu quero repreender agora toda obra maligna, todo plano do inimigo que venha aprisionar a mente e o coração, ou venha trazer engano ou dúvida nesta noite. Em nome de Jesus eu repreendo, peço, Deus, que os teus anjos estejam acampados dentro da tua igreja, e todo o espírito das trevas seja neutralizados agora, no poder e no nome de Jesus. Deus, eu também me coloco na posição de servo, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor queira que seja usado. Coloque palavras em minha boca. Deus, se o Senhor quiser mudar a mensagem, também está aqui. Estou na tua presença. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente olha a respeito desta mensagem, o pastor e o seu rebanho, nós temos o entendimento que Jesus é o nosso bom pastor. E quando a gente pensa que Jesus nesse período estava falando com os judeus, e esses judeus não compreendiam essa palavra, pois eles acreditavam em Deus, porém não acreditavam em Jesus, né? Não acreditava que Jesus poderia ser o Filho de Deus e o Salvador. Ele também estava tentando ensinando através de milagres, porém mesmo assim não acreditava. Você imagina, Jesus, por onde ele passava, algo acontecia, e aquele povo estava vendo tudo o que estava acontecendo, mesmo assim, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, né? Eu creio que às vezes o diabo cegava essas pessoas para que não tivessem o entendimento, né? Aí, será que hoje em dia, será que é do mesmo jeito, né? Se a gente olhar lá, os judeus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus pode transformar, que Jesus era para nos curar, era para nos salvar. E às vezes a gente fala, pô, isso acontecia lá atrás. Hoje também acontece, nos dias de hoje. Acontece na sociedade. Muitos acham que já conhecem a Deus. Muitos acham que a sua religião pode salvá-lo, assim como eu achava. Eu já tenho a minha religião. Mas o que a gente entende no Evangelho é que religião não salva ninguém, né? Quem salva é Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente vive, muitos de nós acreditamos em Deus, ouvimos, lemos a palavra, falamos a respeito de Jesus, ouvimos a respeito de Jesus, vemos vários testemunhos. Quem aqui já não ouviu vários testemunhos a respeito do que Jesus pode fazer, porém não reconhecemos como nosso verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas? Eu vou te provar que muitas das vezes a gente conhece Jesus, mas mesmo assim não conhece de forma verdadeira, crendo e confessando, tendo o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. É simples. A Bíblia diz lá em Salmo 23, esses dias eu estava ministrando essa mensagem na nossa célula. Em Salmo 23, muitas das famílias deixam, Salmo 128, Salmo 23, aberto sobre lá a sua casa, mas não tem o entendimento que Jesus, no Salmo 23, fala assim, começa assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É muito lindo isso daí, né? Mas você consegue compreender que antes de falar, você não vai ter falta de nada, ele fala aqui, né? Ele fala primeiro, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se Jesus é o nosso Senhor, o que você se entende de Jesus como o teu Senhor?
Se a gente for voltar lá atrás, no começo quando o Brasil foi descoberto, quem que era o senhor? Nós falávamos os senhores feudais, né, na história. O senhor o quê? Era dono de um povo, era dono de uma pessoa que trabalhava para ele como escravo. Às vezes é difícil você ter entendimento que você ter Jesus como teu Senhor, você é como se fosse um escravo de Jesus. Se a gente for olhar a respeito disso, a gente acha que parece ser uma coisa ruim, mas não é ruim. Porque se você tem o entendimento de Jesus como teu Senhor, pode ter certeza que nada você terá falta. Não é que você não vai ter problema, vai ter problema sim, mas em meio aos teus problemas e às tuas dificuldades, Jesus vai estar com você. Se é uma enfermidade, Jesus pode te curar. Se é um problema na tua família, Jesus pode restaurar. Se é na área financeira, Jesus pode abrir uma porta. E outra coisa, quando a gente entende que Jesus é o Senhor, tudo aqui, se você levar em pauta e obedecer o que Jesus fala para você fazer, pode ter certeza que é para o teu bem. Mesmo que você não ache, mas é para o teu bem. Isso engloba família, dinheiro, finanças, tudo tem na Bíblia e é para o seu bem. Jesus é o nosso Senhor e pastor. Aí eu quero te perguntar, quando você pensa num pastor de ovelhas, o que é um pastor? Eu tenho uma mensagem que fala assim, o chamado de Deus, né? Eu gosto muito de ministrar essa mensagem, que fala, a gente às vezes tem o entendimento que o pastor serve para encher a igreja de gente, né? Ou seja, ganhar almas para Jesus. Não. A função do pastor é cuidar do seu rebanho, é cuidar das ovelhas. A função de encher a igreja é nossa, você sabia disso? É você que está sentado aí. Essa é a tua função, né? Agora, um pastor serve para quê? Para proteger, para cuidar, para sarar, né? Para, no momento de angústia, estar lá junto, chorando junto, te dando bons conselhos no momento certo, orando pela sua vida, te dando um abraço na hora certa, no momento exato, né? Quantas vezes muitas vezes já aconteceu isso comigo, a hora que eu menos achava que alguém poderia estar ali do teu lado, de repente chega um pastor, né? Ou uma pessoa, um servo de Deus, né? E vem lá e te dá um abraço. Puxa vida, como que... Ele podia não falar nada, mas só de estar ali do teu lado, já é porque representa um cuidado, um amor com a sua vida. Então o pastor foi feito por quê? Para cuidar, para amar, para lapidar. Entendeu? Então a função aqui, quando a gente entende Jesus como nosso pastor, a função dele é que é nos proteger. Mesmo que você ache que a tua vida está fora de controle, pode ter certeza que Deus está no controle da tua vida. Se você tem Jesus como teu Senhor, Ele vai ser o pastor da tua vida, ou seja, Ele está cuidando de tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Agora, quem são os personagens dessa passagem bíblica de João 10? Nós vamos falar aqui sobre o aprisco, né? Aqui na terra, o aprisco significa o quê? Proteção. Quando você tem Jesus como teu Senhor e é pastor da sua vida, o aprisco é um local de proteção, ou seja, com Jesus você está protegido. Se nós formos pensar no céu, Jesus está falando do aprisco como eternidade. Né? A Bíblia diz que na casa do meu pai há muitas moradas. E para quem que é essas moradas? Para mim e para você. Então, Jesus já está preparando aqui na terra proteção e na eternidade moradas para nós. Segunda coisa, ovelha. Quem que representa? O que significa? Quem que representa a ovelha? A ovelha somos nós, eu e você. Né? Somos aqueles que temos uma aliança com Jesus. Agora o diabo é simples, né? Ele representa o quê? O ladrão. O ladrão representa o diabo. E a Bíblia diz que o diabo vem somente senão para roubar, matar e destruir. Então o diabo está fazendo de tudo para que a tua vida seja destruída. E aí nós aprendemos algumas coisas com essa passagem. A primeira delas é: devemos ouvir a voz correta. Qual voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz de Satanás? Só tem duas vozes para a gente ouvir, né? A voz do Senhor, aquilo que Deus quer para a tua vida, ou nós podemos ouvir os conselhos de Satanás, o que ele quer para a tua vida, né? Então não tem outra. E qual que seria a voz correta de se ouvir?
Aí depende. Aonde você quer passar o resto da tua vida, né? Onde você quer passar a eternidade, né? Se você quer ter uma vida aqui na terra protegida pelo Senhor e ter a oportunidade de herdar a salvação ou a eternidade com Cristo, aí depende de mim e de você. A Bíblia diz em João 10, 2 e 3, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo seu nome e as leva para fora. Meu irmão, é muito fácil, não tem entendimento, né? Muitas vezes a gente quer o quê? Ouvir a voz do coração, fazer aquilo que a gente quer, acaba ouvindo, não conhecemos Jesus. Eu me lembro que quando falavam de Jesus para mim, eu achava que já tinha um Deus, que já tinha Jesus, e eu queria levar a minha vida do jeito que eu queria, ou seja, independente. E é claro que eu acabava ouvindo a voz de Satanás. E com isso teve várias consequências, que hoje eu me arrependo. Feliz aquele que conhece o evangelho de berço, ou seja, os pais já conhecem, ele já conhece, crescendo, conhecendo a palavra. Mas eu, como não tive essa oportunidade, então eu errei muito no passado. Agora, diferente de hoje. Hoje eu tenho conhecimento e o quê? Eu procuro ouvir a voz de Deus, né? Algo interessante que às vezes eu ministrava para homens, e é uma coisa bem simples. Às vezes eu estava andando com os irmãos, e eu via, às vezes, um irmão, a gente andando na rua, e eu via que passava uma mulher, e daqui a pouco eu olhava só para a cara do irmão, só para ver o que ele ia fazer, né? Aí eu via que ele olhava assim, sabe? E eu falava, meu Deus do céu, né? Já era macaco velho de crente, né? E eu costumo ministrar o seguinte, meu irmão, se você vê uma mulher passando longe, né? Lá, vamos supor, você tá uma quadra ainda de chegar, tá lá no sinaleiro, já nem olha para o lado, né? Porque se você passar e olhar, a Bíblia diz que é melhor você arrancar um olho do que olhar e desejar. E hoje é muito pior. Quando você olha uma mulher passando, estou falando para homens, uma mulher passando na tua direção, tranca até a respiração. Verdade, irmãos, você está dando risada, né? Porque se você cheirar aquele perfume, o perfume traz muito mais lembrança do que uma visão. E pode ser uma cilada para a tua vida. Né? Às vezes já vem, puxa, uma namorada tinha um perfume desse. Aí você já volta lá no passado e já começa a querer desejar. Pronto, já deu problema. Entendeu? Então presta atenção nisso. É interessante que quando eu encontrei uma vez uma irmã aqui da academia, uma senhora, ela era atleta. Eu nunca mais vi ela aqui. E uma vez ela na academia falou: olá, tudo bem? Bom dia. Eu olhei assim meio estranho, bom dia, tudo bem? Né? Você gosta de treinar pesado, né? Falei, gosto. Eu vejo que você só treina, olha para cima e para baixo, não olha para os lados. Falei, ufa, né? Porque, irmãos, as pessoas estão vendo, né? Jesus está vendo, Deus está vendo tudo, as tuas ações, né? Se Jesus voltar para você, de repente, você está na tua vida errada, e daí? Vai bater na trave? E esses dias atrás, eu na mesma academia, passei, estava fazendo um exercício, uma irmã deitada lá fazendo outro, uma moça deitada lá e filmando. Eu não vi que estava filmando. Graças a Deus que eu passei com a cabeça baixa, né? Porque daí tem uns dedos duros, né? Que uma irmã que estava na porta da igreja, que logo em seguida já compartilhou aquele story, que era amiga daquela moça, para minha esposa, né? Ó, irmã, estou vigiando aqui o teu marido. Graças a Deus ele passou olhando para baixo. Irmão, é assim, né? A gente tem que ser verdadeiro, né? Porque se você não ouvir a voz de Deus no momento desse, se você não ter esse entendimento, com que autoridade eu vou estar pregando aqui em cima e essa pessoa está aqui no culto, mas lá na academia estava olhando para mim lá fazendo exercício. Está vendo? Tudo isso no mundo espiritual faz sentido. E se eu olho e desejo e Jesus volta naquele dia para mim através de um acidente de carro? E eu bato na trave por causa disso. Irmãos, é muito sério isso daí. A gente está brincando aqui, mas essas coisas é muito séria. Aleluia. Segunda coisa que a gente aprende, então, que nós devemos ouvir a voz correta, a voz de Deus. Segunda coisa, Jesus é a porta. Irmão, quando a gente fala Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Então, é a Trindade. Então, você tem que ouvir
Jesus deixou o quê? O Espírito para falar com você. Então, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Segunda coisa, Jesus é a porta. A Bíblia diz lá que eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Ou seja, Jesus é o único caminho para a tua salvação. Jesus é o único lugar que você vai encontrar descanso para a tua alma. É o único lugar que, em meio às tribulações, as tuas adversidades do dia a dia, é através de Jesus. É o único lugar que você vai encontrar paz. E às vezes as pessoas olham para nós lá do mundo e falam, você no meio daquele problema, turbilhão de coisas acontecendo, e você está em paz. Sabe qual que é essa paz? A paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar correndo lá fora, mas aqueles que confiam no Senhor estão tranquilos, né? Essa é a paz que Jesus te dá. Então isso é as pastagens. É isso que nós encontraremos lugar de descanso, né? Um lugar seguro somente através de Jesus. A porta para um caminho diferente, através de Jesus nós encontramos uma porta para um caminho diferente, rumo à eternidade com Cristo. A pastagens ou campo significa fonte de alimento, sustento, alegria e principalmente paz, né? Através dessa porta nós encontramos o quê? Mudança de vida, restauração, cura, soluções para as nossas necessidades e principalmente o direito da eternidade. Então, quando a gente tem entendimento que Jesus é a porta, é o único lugar que pode transformar as nossas vidas. E ontem, quando eu recebi esse problema, eu falo para você que foi um dos maiores desafios da minha vida, em questões de poucos minutos. Liguei para o pastor pedindo oração, saí de casa pedindo oração para até mesmo para minha sogra, né, que ganhou a minha vida para Jesus, ela que insistiu de falar de Jesus para mim, orou por mim. E eu saí para ir numa cooperativa aqui em Umuarama, e mesmo com problema, irmãos, estava eu lá falando de Jesus para um funcionário, né, um funcionário daquela grande cooperativa. E eu fiquei mais de 1 hora falando de Jesus para aquele rapaz. Quando eu olho para o lado, testemunhando e falando o que Jesus tinha feito na minha vida, né? Já sabia da vida dele, toda a história da vida dele já estava sabendo, comecei a compartilhar da minha, e quando eu olho para o lado, uma outra senhora, que nem estava participando da conversa, estava chorando. Daqui a pouco o meu telefone começa a tocar, era minha esposa ligando para eu vir almoçar. Eu apertei para desligar, ela não ficou brava comigo não, só um pouquinho na hora, né? Mas eu não podia parar, porque eu estava ministrando o evangelho de Jesus para uma pessoa. Irmão, independente do teu problema, Jesus te dá uma paz, uma alegria, e quando você tem a oportunidade, não para de falar de Jesus, não. Às vezes chega o problema diante de você, fala, por que eu vou falar de Jesus? Não, aí sim você tem que falar das coisas de Deus. Mais uma vida sendo salva para Jesus. Irmão, nós não podemos perder a oportunidade. Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus faz milagre. Faz ainda hoje, mesmo que às vezes a gente não vê presencialmente, cuspindo câncer, ou fazendo aquelas coisas de antigamente, mas de uma forma ou de outra ele faz. Nós temos que crer, então nós não podemos deixar, mesmo com um problemão, lá estava eu falando de Jesus para aquelas pessoas. Porque a presença de Jesus tem que ser real nas nossas vidas, né? A gente tem que angariar pessoas cada vez mais, falar de Jesus. Então não podemos perder a oportunidade. Jesus ele tem um plano de salvação, ele nos restaura, muda as nossas vidas, mas mesmo em dificuldades, não perca a oportunidade. Terceira coisa, o que significa entrar pela porta? Você já parou para pensar o que significa entrar pela porta? A Bíblia diz que o quê? A porta é estreita, né? Então não é fácil. Às vezes tem algumas teologias que pregam que salvação é fácil. Não, não é fácil. É algo, Jesus já pagou o preço, é de graça, mas a gente tem que ser obediência a Ele. Eu também não creio que você peca e Jesus apaga o teu nome no livro da vida. Aí você pediu perdão, Ele escreve de novo. Eu também não creio que é assim. Mas eu creio que Jesus conhece a intenção do teu coração. Ele conhece se teu coração tem malícia.
ou se você mudou verdadeiramente. Às vezes as pessoas não vê, mas Deus vê todas as coisas. Então Ele sabe do teu coração. E conforme o pastor Giovanni sempre fala, que o pecado seja um deslize. Mas quando acontece deslize, se arrependa e não faça mais, para que não vire iniquidade, né, na tua vida. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que a porta estreita significa entrar pela porta, significa que reconhecer que você é um pecador, né? Você realmente tem falhas e você peca, né? Reconhecer que Jesus morreu na cruz pela sua vida, que você precisa entregar a sua vida para Ele, pois Jesus é o único caminho e somente Ele pode salvá-lo. E quando você entrega a sua vida a Ele, você deve obedecê-lo. Irmão, não tem outra saída. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem o entendimento que Ele é Senhor, Ele é dono da tua vida. E assim, o que você faz? É igual um filho que quer agradar o pai, ele faz o quê? É só obedecer, não é verdade? Agora, quando o filho é desobediente, o pai fica irado, fica com raiva. E assim é com Deus, né? Se você quer agradar o seu Senhor, faça aquilo que Ele manda, obedece. E se você errar, você reconhece que é um pecador e se arrepende. Simples assim, né? Eu me lembro de uma circunstância, estou lembrando agora, que uma vez, um domingo pela manhã, eu fui no açougue comprar um frango para almoçarmos no domingo. E eu cheguei naquele açougue, encontrei um rapaz que eu não via há muito tempo, né? E ele falou assim, e ele começou a falar assim para mim, falou: olha, eu fui embora para Ponta Grossa e lá eu tive uma bola de câncer na cabeça, Jesus me curou, conheci Jesus e Jesus restaurou a minha vida. Falei: oh, glória a Deus, né? Ele estava falando comigo ali, mas no meio daquela conversa, do meu lado tinha uma pessoa que tinha problema com álcool, ou seja, alcoólatra. Ele começou a contar a história da vida dele, que a vida dele estava toda arrebentada, o casamento já estava falido, né? Ele batia nos filhos. Em poucos minutos, às vezes a minha esposa, eu ficava com vergonha do meu avô que era assim. Eu com poucos minutos eu sei quanto que ganha, o que que faz, onde que faz, como faz. E assim também é com Jesus. Eu sei como que está a família dele, como está o casamento dele, como estão os filhos. Em poucos minutos eu tirei essa informação. E eu comecei a ministrar na vida dele a respeito de Jesus, né? E o problema daquele rapaz era o álcool, né? E eu estava falando: oh, o álcool não faz mal, não é bom, está acabando com o teu casamento, está acabando com os teus filhos, né? E agora, né? Ontem mesmo um rapaz falou para mim, falou: ó, eu não bebo porque meu pai um dia foi bêbado para casa, bateu no portão e o portão caiu no meu pé, quase decepou o meu pé. A partir daquele dia eu nunca tive vontade de beber mais, entendeu? Por causa disso, coisas que constrangem. E eu comecei a falar de Jesus para aquele camarada. E aquele tinha acabado de testemunhar que foi curado de um câncer na cabeça. Veio lá abrindo uma latinha, pum, na frente do cara. Eu falei: rapaz do céu, isso é crente, hein, cara? Eu estou falando de Jesus pro cara aqui, o cara com problema de álcool, e você vem abrindo uma latinha de cerveja, né? Rapaz. Aí o cara perguntou: você é crente também? Eu falei: não, crente não, crente já virou banalizado, eu sou cristão, porque eu fiquei com a raiva do irmão, né? Rapaz, então é isso. Você tem que ser diferente, né? Eu estava tentando restaurar uma pessoa ali, do problema dela, e daqui a pouco o outro vem e começa a querer estragar tudo, né? Então isso é um exemplo, mas a gente tem que ser diferente, irmãos. Né? Você tem que ter autoridade naquilo que você fala, né? Isso é entrar pela porta, é você ser diferente, não fazer mais a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Quarta coisa, já estou acabando a mensagem. Mais uma hora dá tempo. Quem é o ladrão? O ladrão é aquele que rouba a sua felicidade e a sua paz. Quer roubar a sua família, quer destruir o teu casamento, quer destruir a vida dos teus filhos, quer tirar a sua alegria e sua paz. Meu irmão, o diabo não está nem interessado no teu dinheiro. Porque ele tirando o dinheiro, ele não perde muita coisa, não. Agora, se ele tirar o teu casamento, destruir o teu relacionamento com a tua esposa, ele vai começando a pegar nos filhos, vai começar trazendo solidão, depressão, né? Aí os filhos vão ser exemplo, o filho já não vai querer mais casar, às vezes debanda até para outro sexo, porque eu via isso com meu pai e minha mãe, não quero isso para a minha vida, já começa a mudar os pensamentos, porque o diabo está interessado em destruir a tua família. Ele não quer que você seja feliz no teu casamento. Ele não quer que teus filhos sejam bênção na tua vida. Meu irmão, tem o maior presente que Deus nos deu,
O que Deus pode te dar de melhor na tua vida? Quando você lê na Bíblia aqui, qual que é as nossas verdadeiras heranças? Os filhos são heranças do Senhor, um presente que Ele te dá. Meu irmão, de nós termos filhos, nós somos privilegiados. E Deus nos deu essas crianças de uma forma perfeita. Nosso casamento tem que ser exemplo, para que os nossos filhos não venham a ser afetados. Que muito pior do que você destruir o teu casamento, que o diabo destruir o teu casamento, é destruir o teu filho. Não tem coisa pior. Então, meu irmão, toma cuidado, que o diabo quer tirar a tua felicidade. E aí é só Jesus, irmão, para restaurar. Só Jesus para fazer um milagre, né? Mas para que você não viva esse tempo de aflição e angústia, cuide antes. Cuide do teu casamento. Não deixe o diabo soltar setas na tua mente. Se soltar, repreende logo, né? Porque eu falo assim, é igual aquele desenho animado, né? O anjo solta uma coisa, o diabo lança outra, né? Porque entra na mente, se descer para o coração, aí virou problema, né? E todos nós, irmãos, não adianta que ninguém está isento, ninguém é super-homem. Se a gente não repreender e isso descer para o coração, você vai pecar. Então, cuide da sua família, cuide do seu lar. A voz do diabo, às vezes, são vozes estranhas, a qual a Bíblia se refere. O diabo pode até trazer um prazer momentâneo, mas, na verdade, ele traz morte, ele traz desgraça, ele traz morte espiritual. Então, meu irmão, muito cuidado. Às vezes, né, os prazeres do momento, né, às vezes a gente ouve, pode fazer, não tem problema, ninguém está vendo. Ei, primeira coisa que está errado, Deus está vendo. Né? Eu não me importo que a minha esposa está vendo ou não, mas eu me importo com o que Deus está vendo a respeito da minha vida. Que o meu problema é com Ele, o meu temor é dele. Né? Se ela descobrir ou não, não tem problema. Mas o problema é o que Deus está vendo que eu estou fazendo. Irmãos, vai ser legal, não vai dar nada, tudo isso é cilada do diabo. Né? O diabo traz prazeres momentâneos, mas no final ele paga com a morte, com a destruição do teu lar, com a destruição da tua vida. Então, muito cuidado, irmãos. Ouva a voz do Espírito Santo, peça orientação de Deus. Irmão, se pintar algo na tua mente, alguma coisa que você vai cair, alguma cilada, repreende em nome de Jesus, né? Tinha um versículo que no começo da minha conversão andava muito comigo, eu soltava esse versículo, né? Eu combatia o diabo com a palavra. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vinha essas setas na minha cabeça, eu soltava o versículo, falava, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu repreendo isso em nome de Jesus, porque, meu irmão, o diabo vai ver que não consegue te vencer, ele vai te deixando de lado. Então tome cuidado. Romanos 6, 23 diz assim, qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O diabo pode até dar, mas no final te destrói e traz a morte. Irmão, e muito pior aqueles que conhecem Jesus e uma hora saem do caminho do Senhor. Eu me lembrei do irmão, quem aqui já ouviu o testemunho do Roger Pneus de Londrina? Já ouviu? Testemunho fantástico, irmãos. Crente da Assembleia de Deus, a vida inteira. Aí nunca teve dinheiro. Quando Deus começou a prosperar ele, começou a sair, comprou uma moto esportiva e começou a dar umas andadinhas e levar a vida daquela maneira que ele queria, sabe? Começou a arrumar outras mulheres, outros relacionamentos, deixando a esposa de lado e começou a destrambelhar toda a sua vida. O que aconteceu? Deus permitiu um acidente de morte, que o diabo armasse um acidente de moto, né? Mas graças a Deus ele só perdeu um braço e uma perna, mas não perdeu o principal, que é a tua salvação. Porque na UTI ele se reconciliou com o Senhor. Ele acordou na UTI depois de uma semana, né, amor? Ele acordou na UTI e ouvindo ele cantando aquela música. Sim, Deus é fiel para cumprir um dia. Eu vou trazer ele aqui, pastor. Bateu a 270 km por hora de moto. Logo que bateu no carro, já perdeu um braço. E quando caiu, perdeu uma perna. E para estar alegre, como ele é, um homem alegre, é só Jesus na vida dele. Porque se ele tivesse morrido naquele momento, ele estava sendo condenado. Ele mesmo conta isso na história dele. Testemunho fantástico, irmãos. Então é isso. Às vezes,
Mas um prazer momentâneo. Motona importada, carrão bom, ia para outra cidade, se pagava de gatinho. E aí o Senhor permitiu que isso acontecesse na vida dele. Irmão, muito cuidado. Se ele tivesse se acidentado de uma maneira fatal, ele teria se condenado naquele momento. Quinta coisa que nós aprendemos, que Jesus é o bom pastor. Em Romanos 6, 22, diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha aqui, ó. Quando a gente agora fomos libertos do pecado, ou seja, nós reconhecemos que somos pecadores, entregamos a nossa vida para Jesus, agora nós somos escravos do Senhor, né? Deus nos dá o fruto de santidade e com isso o pacote completo, a vida eterna. Irmãos, leve isso para o teu coração. Jesus se compara como um bom pastor, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, é aquele que conhece cada um, conhece o nosso coração, é aquele que não foge no meio da batalha. Você pode ver que no meio das guerras, muita gente que você acha que ia estar passando com você some do teu caminho. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus é aquele que te protege contra o lobo, ou seja, contra Satanás. Diferente do diabo, que é comparado a um falso pastor, que pode até dar por um momento, mas no final o objetivo é te destruir e te dar morte eterna. Estou trabalhando muito no pó, irmãos, e aí a garganta seca mesmo. Glória a Deus. E para finalizar, a Bíblia diz em João 10:17, diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou a minha vida de própria e espontânea vontade, porque eu tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. O que quer dizer com isso? Que Jesus pagou o preço através da morte dele, o sacrifício de cruz, ele pagou o preço pela minha e pela sua vida. Foi morto em nosso lugar. Nós que éramos para morrer no lugar de Jesus. Esse é o plano de salvação, o objetivo de salvar e mudar a tua vida. E te deu uma nova oportunidade. Oportunidade de moradas celestiais. E você tem duas escolhas: a voz de Deus ou a voz do diabo. E nessa noite, qual que você escolhe? Hoje, Deus lhe deu a oportunidade de você tomar a decisão mais importante da tua vida. E eu queria apresentar para você qual que é essa decisão. As duas decisões mais importantes na vida de um homem e de uma mulher é, primeiro, decidir a Cristo. E a segunda é decidir com quem você vai passar o resto da tua vida, que é o teu casamento. E a mais importante é você entregar a tua vida para Jesus. Quando você fala assim, que o pastor antes, no começo, falou que ele deu a minha vida para Jesus, mas uma pessoa que eu honro a ele por isso, foi muito usado mesmo, mas eu tenho que honrar a minha sogra. Porque várias vezes ela falou de Jesus para mim, e eu não queria saber de Jesus. Ela fazia uma cilada, ela armava um café da tarde na casa dela, me esperava chegando do trabalho, na fazenda, e eu chegava lá, aquele mesa repleta de... Aquele pão nunca mais fez, né? Era um pão com presunto e queijo dentro, e bolo de cenoura, e era uma delícia. Mas tinha inconveniente, ela falava de Jesus para mim. E eu era muito grosso, irmãos. Pô, esse Jesus eu não quero saber não, porque eu já tenho minha religião. Né? Meu cafezinho e a filha eu queria, né? É. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus pela vida dela. Ela não teve medo em nenhum momento e nunca parou de falar. Até que Deus me deu a oportunidade, através de uma cilada que o diabo armou para a minha vida. Minha mãe frequentava centro espírita e lá naquele centro falaram para ela que eu ia morrer num acidente de carro. Não, num acidente. Não era de carro, não, num acidente. E aí, quando falaram aquilo para mim, eu falei, pedi para minha sogra, né? Ora por mim. Pede para esses pastores. Eu não sabia o que era oração, falei, rezarem por mim. A van do Anderson mesmo eu já tinha empurrado umas 2 vezes, sem bateria. Eu falava, como que esses homens podem ser de Deus? Vive numa pendura lascada? Hoje eu sei que é guerra espiritual. Mas naquele período de 3 dias que eu não podia sair de casa,
Eu fui para o autódromo de Londrina com a minha moto, passei o final de semana correndo. Na minha moto dava facilmente 280 km por hora naquela pista. Acabei o meu treino, vim embora para Umuarama de moto, 300 por hora na rodovia, onde o Roger se acidentou, passei para aquele lugar. E lá na frente, eu estava no pedágio, um rapaz tinha me chamado para tirar um racha e viemos que nem dois malucos. Não é que parou para me chamar para tirar um racha. Sabe aquela acelerada? Eu falei, viemos dois que nem dois malucos acelerando aquelas motos. E na curva ele caiu na minha frente. A hora que ele caiu, eu consegui passar pelo acidente e voltei. Graças a Deus ele estava com vida, e comigo não aconteceu nada. Chamei o SEAT, levou ele embora e vim embora. Aí você deve estar pensando, eu vim a 80 por hora, né? Não, muito pelo contrário. 280, 300. Eu precisava preencher um vazio. Porque, irmãos, quando a gente não tem Jesus, aqui dentro tem um vazio muito grande. E o único jeito que eu tinha de preencher esse vazio era com adrenalina. De alguma maneira ou de outra eu tinha que me arriscar, seja de moto ou seja de avião. Eu me lembro que, eu não sei como minha sogra deixou a Débora casar comigo. Porque quando eu chegava, levava meu avô para o médico e eu voltava de avião para Umuarama, eu passava avisando ela, dando um rasante em cima da casa dela. Até os porta-retratos caíam. Porque eu precisava, sabe? Parecia que eu arriscando a minha vida me preenchia. E depois daquele acidente, eu vindo embora, paro num posto de gasolina e limpando a viseira do meu capacete, porque quando você anda muito rápido, os bichinhos batem na viseira e espalha, dificulta você ver, igual o carro. Pega aqueles bichos no para-brisa, e eu limpando o meu capacete, me encosta uma senhora com Vectra chumbo, ali em Cianorte. Moço, moço. Eu chamei o frentista, falei, acho que ela quer abastecer. Ela falou, não, não vim abastecer. Você pode não entender agora, mas Deus mandou eu vir aqui e te dizer. Aquela senhora começou a contar toda a história da minha vida. Que eu tinha perdido meu pai muito cedo, relacionamento frustrado que eu já tinha passado, as dificuldades que eu estava passando naquele momento. E Deus começou a dizer que Deus tinha um plano maravilhoso de me levar para lugar que eu nem imaginava para falar do amor dele. E para provar que é Deus que está falando com você nessa tarde, o diabo marcou uma cilada de morte para você hoje. E foi eu, teu Deus, que te livrou da morte. Meu irmão, naquele momento, nem se ela tivesse com uma Ferrari, ela andaria atrás de mim. Daquele acidente até naquele momento. E a partir daquele dia, eu fui num culto. E lá sim estava pregando o pastor Anderson. E quando fez apelo, eu fui o primeiro à frente a entregar a minha vida para Jesus. Mais do que depressa, fui batizado. Deus transformou a minha vida. E para falar que Deus faz milagres, Deus cuida. Quando eu estou falando que Jesus cura, Ele cura mesmo. A minha esposa era estéril. Eu me lembro que uma vez fomos na médica, a Débora passando mal. Ela falou, tem uma notícia ruim para vocês. A notícia boa é que é só um mal-estar de viagem, mas a notícia ruim é que ela é estéril. Naquele mesmo dia, quando eu fui no culto, numa quarta-feira à noite, Deus usou mais uma vez uma senhora para falar que era para eu me preparar que Deus estava me dando um filho. Porque naquela tarde, Jesus estava curando a minha esposa. E o João Pedro, é tão gostoso quando as pessoas falam, nossa, como que teus meninos são lindos. Quando me dão oportunidade, quando fala isso é porque já me deu oportunidade. Fala, esse é o filho da promessa. E o pequenininho, a resposta de oração no monte. Porque Deus fez milagre na minha vida. Daqui a pouco estou eu falando de Jesus de novo. E Deus leva para lugar que eu nem imaginava, conforme disse lá na profecia, lá atrás, aquela senhora no posto. Às vezes eu recebo convite, eu nem imaginava que ia estar naquele lugar para falar do amor de Jesus. Meu irmão, é coisa séria. Jesus está voltando e o tempo é agora. Eu queria te convidar a você ficar de pé e fazer uma oração junto comigo nessa noite. Ah, mas o que é essa oração? É entregando a sua vida para Jesus. Muitos de nós, irmãos, às vezes esquecemos que já fizemos aliança com Jesus um dia. Chega o problema, a gente se desespera. Mas é necessário você ter entendimento. Às vezes renovar a sua aliança.
e deixar Jesus entrar na tua vida, ser o teu Senhor, entrar no teu coração por completo, não por metade. Chegou a hora de parar de brincar de ser crente. Está na hora de ser um cristão genuíno e verdadeiro. Abrir o seu coração, mas rasgar o seu coração para Jesus. Ele está à porta e bate. Está no momento de você abrir e deixar ele entrar de uma forma verdadeira. Põe a mão sobre o teu coração. E às vezes, mas como que eu faço isso? É simples. Lá em Romanos 10 está falando. Crê no seu coração que Jesus morreu, ressuscitou para perdoar os seus pecados, através do sacrifício dele, te perdoou e te deu a oportunidade de reconciliar com Deus. Crê no seu coração que Jesus morreu na cruz. Aleluia, E a Deus. segunda é confessar com a tua boca. E é isso que eu quero fazer com você agora. Põe a mão no seu coração. Você está ouvindo essa mensagem pela internet. Ora junto comigo também. E repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, perdoa os meus pecados. Derrame o seu sangue sobre a minha vida. Escreve o meu nome no teu livro, que é o livro da vida. E que a partir de hoje, a minha vida seja uma nova história. Porque nessa noite, eu faço uma aliança verdadeira com o Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.